Na minha opinião, o tema da redação OEMA é a principal diferença entre a redação Enem e a redação OEMA. Quer entender mais sobre esse tema da redação do PAS 2022? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ayrton Moura, estudante de medicina, 3 vezes mais de 900 na redação Enem, e eu vou te ajudar a entender como funciona o tema do PAS 2022 e como ele pode ser cobrado na prova. Então fica comigo até o final desse vídeo, pega papel e caneta porque você vai precisar. E antes de começar esse vídeo, eu já te convido a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo se ele te ajudou de alguma maneira, compartilha esse vídeo com algum amigo teu que vai fazer o EMA e que tu acha que merece conhecer essas dicas, porque com certeza de alguma maneira você vai ajudar. Bom, é importante que a gente fale sobre o tema da redação EMA, porque na minha opinião, ao contrário do que muita gente fala, que a principal diferença entre a redação EMA e a redação Enem é a conclusão, é as próprias obras sendo cobradas na redação, é fazer narrativa na redação, a maneira de construção dos parágrafos. Na minha opinião, a principal diferença entre a redação UEMA e a redação Enem é o próprio tema da redação, porque ele pode se apresentar como sendo uma pergunta, pode se apresentar como sendo um tema abstrato, ele pode se apresentar como sendo um tema positivo, e em todos esses temas, em todos esses modos que os temas podem ser cobrados, em todos eles você deve fazer uma abordagem integral do tema. Para isso você precisa de um método de abordagem de tema. Então, na minha opinião, é por isso que é tão importante que a gente converse sobre esse tema. Então, partindo de um princípio de que você já tem um método de abordagem de tema, eu quero te falar nesse vídeo como as obras podem ser cobradas na redação PAS 2022. Então pega papel e caneta porque você vai precisar. E antes de começar te falando sobre a primeira obra, eu quero te falar o que é um tema abstrato. Ao contrário do que acontece no Enem, um tema abstrato é aquele tema em que a problematização não é explícita, é uma problematização implícita. Eu vou até te citar um exemplo. A importância do brincar e do divertir-se para o pleno desenvolvimento humano. Então, esse é um exemplo de tema abstrato em que você deve se posicionar diante desse tema para a banca. Esse é um exemplo de um tema abstrato. Então, vamos falar da primeira obra, que é a obra A Escrava, e quais temáticas com base nessa obra podem ser cobradas na redação PAS 2022. A obra A Escrava, ela trata do contexto pré-abolicionista e ela é uma crítica social e política à sociedade daquela época. Diante dessa crítica social e política, diversos temas podem aparecer na redação, seja de fragilização de direito. A gente não tem como acertar o tema da redação, mas a gente pode supor algumas temáticas e se antecipar ao tema da redação. Então, vou te citar 5 temáticas que podem aparecer com base nessa obra. A primeira delas é a participação feminina na abolição, já que a própria Maria Firmina dos Reis, a autora da obra, teve uma extrema participação nessa campanha abolicionista. A segunda temática que eu acho que pode aparecer na redação é a desigualdade de gênero, já que a autora é uma mulher negra e abolicionista. Então a desigualdade de gênero pode sim aparecer no tema da redação do PAS 2022. Não só a desigualdade de gênero, mas como a persistência dessa desigualdade, as causas, as consequências, as contribuições, os empecilhos, os caminhos para combater essa desigualdade. Então todos esses temas eles podem sim aparecer na redação do PAS 2022. Anota tudo, tá? A terceira temática que pode ser cobrada com base na obra A Escrava é a desigualdade racial, já que a própria obra trata dessa desigualdade racial, na medida em que ela constrói um personagem para explicitar essa desigualdade, para criticar essa sociedade pré-abolicionista. Então a desigualdade racial é sim uma das temáticas fortes para o tema da redação. Não só a desigualdade social, como as suas causas, consequências, empecilhos, contribuições e todas as fragilizações de cidadanias que envolvem essa temática. Então anota, porque é uma temática forte e você vai precisar revisar para a prova. A quarta temática que é explicitada nessa obra é a valorização da cultura afrodescendente, ou mesmo a desvalorização dessa cultura afrodescendente. Na medida em que os afrodescendentes têm sua cultura marginalizada, negligenciada, minimizada, não recebe o seu devido prestígio. Então essa temática pode sim aparecer na prova.
prova, já que a própria vida da autora, a própria obra da autora foi por muito tempo silenciada, e isso pode sim aparecer na redação, as suas causas, consequências, empecilhos, contribuições e todas as fragilizações de cidadanias que envolvem essa temática. A quinta temática que pode aparecer com base nessa obra é o silenciamento da literatura afrodescendente ou literatura abolicionista, já que a própria obra dessa autora, como eu já falei para vocês, foi por muito tempo silenciada, não recebeu seu devido prestígio, não recebeu seu devido valor. Então isso pode sim aparecer em tema de redação, a desvalorização da literatura afrodescendente, suas causas, contribuições, empecilhos, consequências e todas as outras fragilizações de cidadanias que envolvem essa temática. Então anota, porque você vai precisar, porque é um tema forte para o PAS 2022. Anotou essas 5 temáticas? Se tu não anotou, volta, anota tudo, porque tu vai precisar revisar, que são temáticas fortes. Essas temáticas são com base na obra A Escrava, da Maria Firmina dos Reis. Eu quero que tu perceba que eu te entreguei temáticas, não te entreguei temas. Temáticas por quê? Porque é impossível acertar o tema da redação com base nas obras. Existe uma infinidade de temas que podem ser cobrados, como por exemplo, na primeira temática que eu te mostrei. Uma coisa eu quero que tu saiba e que eu tenho certeza que vai acontecer no tema da redação, ela vai tratar de alguma fragilização de cidadania. E aí ela pode abordar diversas temáticas que eu te falei e fazer um recorte específico, seja em uma pergunta, seja em um tema abstrato, seja em uma reflexão, e em todas elas você vai precisar de um bom método de abordagem integral do tema. E esses métodos de abordagem integral do tema, eu posto dicas lá no meu Instagram, então já segue lá o meu Instagram para tu não perder nenhuma dica de abordagem integral do tema. Como eu já te falei, essa é a principal diferença entre a redação UEMA e a redação Enem. Ela vai te mostrar um tema e você vai ser obrigado a abordar esse tema de maneira integral. Um tema com pergunta, com reflexão ou um tema abstrato, tá? Então segue lá o Instagram para tu não perder nenhuma dica e chegar bem preparado para o dia da prova. Tem também o meu curso de redação, fala comigo lá no Instagram para tu pegar todas as informações, ficar por dentro de descontos, promoções e chegar bem preparado para o dia da prova. Para quem ainda não assistiu os outros vídeos desse canal, tem um vídeo aqui nesse canal falando como colocar título. E também tem um outro vídeo falando como usar as obras na redação. Vou deixar aqui um card para vocês, aqui ou aqui vou deixar um cardzinho para vocês assistirem esse vídeo e chegarem bem preparados para o dia da prova. Agora que eu te falei como a obra Escrava pode aparecer na redação UEMA, se esse vídeo bater 100 curtidas em uma semana, eu faço a parte 2 desse vídeo falando como a obra Canaã pode aparecer na prova e todas as temáticas que podem ser cobradas com base na obra Canaã, e ainda te dou dicas de abordagem integral do tema, como sendo uma pergunta, tema abstrato, tema positivo. Então vamos bater essa meta, quero 100 curtidas em 7 dias, e se essa meta for batida, vem parte 2 desse vídeo falando sobre a obra Canaã, para que tu chegue bem preparado no dia da prova e se antecipe às possíveis temáticas que podem ser cobradas com base nessa obra. Obrigadão por ter ficado até o final desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos pra cima e vamos botar pra quebrar tudo.